constitucionalismo. Hoje nós iremos falar a respeito das formas de Estado e formas de governo. Bom, vamos começar a falar um pouquinho então a respeito das formas de Estado. E nós temos que lembrar, primeiramente, que o Estado moderno e o Estado contemporâneo, ele tem assumido basicamente duas formas, né? A forma federada ou federativa, como consta na nossa Constituição. Essa forma federada, ela conjuga, ela é denominada federada porque ela conjuga vários centros do poder autônomo, tá? E a forma unitária, ela se caracteriza por um poder central que conjuga o poder político, perfeito? Então, para nós falarmos em questão de Estado federado, nós temos que entender primeiro a sua etimologia, né? A etimologia da ideia federativa, ela advém de foedos, que significa o quê? Significa pacto e confiança, tá? E tem tudo a ver com essa relação existente entre os poderes, né? Entre o poder, com certeza. Bom, sob a perspectiva histórica, como a união de estados, a federação é um fenômeno moderno que só aparece a partir de 1787 e transforma a confederação em federação, tá? Dando origem ao Estado Federal. Então, veja bem, ela aparece a partir de 1787 com a experiência norte-americana, né? Quando ele transforma essa confederação em federação e dá essa origem ao Estado Federal. Só para a gente capitular isso novamente. Bom, a federação como estratégia de descentralização do poder político, ela implica no quê? Em uma repartição rígida de competências entre os órgãos do poder central, tá? Que é denominado o quê? Quem é esse poder central? A União. E, além do mais, além disso, as expressões das organizações regionais. Que organizações são essas? Os Estados membros. E esses estados, eles participam via representação, tá? E ainda aqui no Estado brasileiro, né, no nosso caso do Brasil, nós temos um terceiro nível ainda, que são os municípios. Então, veja bem, eu tenho aí uma repartição, a União, os Estados membros e o município, tá? E todos eles com uma competência, com uma repartição rígida de competências, ok? Então, para caracterizar a experiência federativa a partir da criação de um Estado único, né, a partir da União em si, cuja base jurídica é uma Constituição, mas qualquer Constituição, claro que não, é uma Constituição que tem que ser, por regra, escrita e rígida, e não havendo direito de secessão. O que é isso? O vínculo associativo, ele tem que ser indissolúvel, ok? Bom, ainda nós podemos dizer que a soberania, ela pertence e é desempenhada pelo Estado Federal. Quem que é esse Estado Federal, como nós dissemos? A União. Então, apesar de uma distribuição de competências via constitucional com poderes próprios de cada um dos entes federados, que dispõe de rendas próprias de cada esfera para poder fazer face aos encargos de que são titulares, o poder político ele é partilhado entre o governo federal e estadual, né, como nós percebemos, e as demais unidades federativas, tais como os municípios, e uma repartição, vamos colocar assim, bicameral no Legislativo Federal, é necessária, nesse caso aí, a participação dos componentes da estrutura federal para definição de seus comportamentos, tá? Então, o que a gente tem que ressaltar? Que, além disso que nós falamos, a cidadania, ela é atribuída pelo Estado Federal, ou seja, pela União,
tá? Então, o que a gente tem que entender? Que a federação, ela aparece como um bloqueio à centralização autoritária do poder, em face da descentralização do poder que acaba fomentando, né? Então, há o quê? Uma transferência de atividade do centro para a periferia. Então, há uma descentralização desse poder, como nós acabamos de mostrar. Dessa forma, a federação e a democracia, ela tem uma tendência simétrica, embora tal não seja uma contingência, vamos colocar assim, inexorável, né, como se observa na experiência internacional e particularmente na tradição latino-americana, tá? Então nós podemos pensar a questão da federação como uma estratégia de organização do poder político, tá? Na esteira da estratégia funcional, visando o quê? A descentralização da minha autoridade, tá? Então, olha, pela teoria dos poderes enunciados e implícitos, além dos poderes expressos, a União, ela detém aqueles poderes que são instrumentais para o cumprimento da competência, ou melhor, das competências expressas em sede constitucional. Então, a federação, o que ela faz? Ela criaria uma estrutura forte, uma unidade poderosa, sem destruir o que? Os particularismos e as peculiaridades próprias dos seus membros. Perfeito, gente? Então, do ponto de vista interno, vamos colocar assim, emergem de regras duas grandes ordens jurídicas. Quais seriam elas? A União, que é o que nós vimos, e os Estados-membros. Perfeito? A União, ela é soberana. Os Estados-membros, eles são autônomos. A gente tem que lembrar disso. Então, no federalismo brasileiro, os municípios, eles também desfrutam de autonomia, né? Da mesma autonomia dos Estados-membros. Por quê? Porque eles possuem um campo de atuação, eles possuem leis e autoridades próprias para fazerem o quê? Para terem força de reconhecimento constitucional, tá? Então, existem dois modelos aqui de federalismo, né? O federalismo clássico, no qual ocorre a cisão profunda de todas as competências, e o federalismo de colaboração, na qual há uma, vamos dizer assim, participação recíproca do que? Das diversas entidades federadas nos destinos do Estado. O Poder Judiciário aí, então, ele tem um papel importante em toda a federação, especialmente no sentido de dirimir os conflitos de competência entre as diversas instâncias estatais, né? Então, o sistema de distribuição de competências, ele pode assumir estratégias diversas, adotando a expressão das competências de um dos entes federados e deixando os sobrantes ou residuais aos outros. Ou, né, vamos colocar assim, ainda pode-se adotar a técnica do esgotamento explícito das competências próprias de cada ente federado. Então, o que a gente pode colocar? Que o Brasil ele adotou esse modelo com a proclamação da República, mas a implementação somente ocorreu com a Constituição de 1891. Com a Constituição de 1937, volta um modelo unitário, né? Somente ressurgindo a federação com a Constituição de 1946. Interessante que após 64, o princípio federativo ficou um pouco mais enfraquecido e com a Carta Constitucional de 5 de 10 de 88, permaneceu o modelo centralizador, sendo que a partilha de competências tornou mais evanescente, mais forte o modelo
federalista, ok? Bom, Adriana, e o Estado, poder unitário não, e o Estado unitário, como é que ele funciona? Bom, na origem do Estado moderno, a regra foi a adoção do modelo inverso da descentralização federal. Estratégia essa relacionada ao quê? A sua plena afirmação a partir da centralização do poder de decidir, tá? Então aqui é a centralização do poder. Então olha só, a característica máxima dessa forma de Estado se dá pela inexistência de coletividades inferiores dotadas de organismos ou competências próprias. Veja bem, é contrário à forma federativa, né? O que modernamente pode ser minimizado através de estratégias de desconcentração e descentralização parciais, ok? Bom, o modelo unitário ele se caracteriza politicamente pela unidade do sistema jurídico, excluindo qualquer pluralidade normativa e administrativamente pela centralização da execução de leis e da gestão de serviços. Os agentes inferiores eles atuam como meros executores, né, e controladores, em obediência estrita às ordens recebidas do poder central. Então, o único centro de decisão aliado a um instrumento de execução, através de uma burocracia hierarquizada, né, sendo que uma pequena parcela de competência ela é atribuída aos agentes locais, os quais, todavia, permanecem, vamos dizer assim, hierarquicamente submetidos. Então, há uma parcela de poder público que é repassada, mas não há autonomia, ok? Então, todavia, o que a gente tem que lembrar? Que há quem apresente aspectos positivos na adoção desse modelo, dentre os quais estariam, vamos colocar assim, a existência de uma só ordem jurídica, política e administrativa. Segundo, o fortalecimento da autoridade estatal. Terceiro, o reforço da unidade nacional. E quarto, uma burocracia única, que assim seria eficaz e racionalizada. E quinto, a impessoalidade e imparcialidade no exercício das prerrogativas do governo. Por outro lado, um conjunto de aspectos também são negativos. O primeiro deles, a ameaça à autonomia criadora das coletividades menores, com o desaparecimento dos grupos sociais intermediários, asseguradores das liberdades individuais. Segundo, a sobrecarga administrativa do poder central. Terceiro, estancamento do autogoverno e desvinculação em face dos problemas públicos. Quarto, tema de interesse local resolvidos no plano da legislação nacional. E quinto, o retardamento das decisões administrativas, tá? Então podemos distinguir o Estado unitário do federal, uma vez que naquele ocorre uma descentralização administrativa com dependência frente ao Estado unitário, ao passo que no Estado federal há uma independência. Bom, tal independência ela ocorre mesmo quando há certa competência legislativa local reconhecida em sede constitucional, como no caso da Itália, ok? Pessoal, grande abraço para vocês. Até amanhã.